Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos trabalhar com potenciação, revisando esse conteúdo lá do primeiro bimestre, certo? A gente vai estar trabalhando de uma forma mais diferente e aí eu vou estar explicando para vocês para auxiliar na resolução dos exercícios. Então, o que é a potenciação? Ela é uma operação matemática complexa que consiste na multiplicação de fatores iguais. A multiplicação de fatores iguais, ou seja, a multiplicação de um valor que sempre repete. Olha o exemplo 1. Escreva os números a seguir na forma de potência. Então, aqui nós vamos ter o número e o resultado será uma potência. A resposta será uma potência. Eu tenho que colocar uma potência, por exemplo, na letra A, eu tenho o número 81. Eu tenho que colocar uma potência para ele que represente este número. E aí eu tenho duas formas de resolver. Ou eu resolvo de cabeça, para aquele valor aqui eu já sei o seu resultado. Professor, o número é pequeno e eu sei, por exemplo, que 9 ao quadrado equivale a 81. Porque quando eu tenho 9 duas vezes, 9 vezes 9 dá 81. Eu posso fazer desse jeito, né? O 9 ao quadrado é uma opção de resposta, ou então eu posso usar uma outra tática, que é a fatoração. E é bom a gente entender como funciona, porque tem números que são elevados e aí eu não sei fazer de cabeça. E eu preciso da fatoração. Então nós vamos pegar aqui o 81 e vamos fazer sua fatoração. Ele é um número ímpar, então não dá para dividir por 2, eu vou dividir por 3. Quanto que é 81 dividido por 3? Vamos fazer aqui embaixo, rapidinho. 3 vezes 2, 6, sobra 2, desce 1, 3 vezes 7, 21. Acabou? Deu 27. 27 vai dividir por 3 também, que vai dar 9. Que divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Acabou minha fatoração. Quais são os fatores que aparecem aqui? O 3. Quantas vezes ele aparece? 1, 2, 3, 4. Então, o meu expoente será 4. E aí eu tenho a potência 3 elevado à quarta. Então, aqui, ó, ou 3 elevado à quarta. Eu tenho duas opções, então, para essa letra A, que é o 81. Eu posso escrever na forma de 9 ao quadrado, ou então eu posso escrever na forma de 3 elevado à quarta potência. Eu fiz essa primeira forma de cabeça, usando a tabuada. A gente sabe que 9 vezes 9 dá 81. Coloquei 9 ao quadrado. Ou então eu faço a fatoração, observo o fator que repete, ele vai ser a base. Eu observo quantas vezes ele repete, será o expoente, e aí eu formo a potência, 3 elevado à quarta potência. Também dá 81. Tranquilo? Letra B, 0,36. Primeira coisa que eu tenho que fazer, como ele é um número decimal, eu tenho que transformá-lo em uma fração. Como que eu transformo? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho, o número que eu tenho após a vírgula, que é 36, ele vai ser o numerador. E aí eu vou colocar o denominador. O denominador, eu vou colocar o número que é formado pelo algarismo 1 seguido de 0. Então eu sei que aqui vai ter o 1. Agora, quantos zeros vão ter? Vai depender da quantidade de casas após a vírgula. Eu tenho duas casas, que é o 3 e o 6. Então vai ficar 100. 36 centésimos equivale a 0,36. Se eu pegar o 36 e dividir por 100, eu vou observar isso, certo? Como esses números são pequenos, o 36 e o 100, para transformar em potência, eu vou fazer de cabeça. Olha aqui. Primeiro 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Então, se eu fizer 6 ao quadrado, 6 duas vezes, vai dar 36. E o 100? O 100 vai ser o 10. A gente sabe que 10 vezes 10 dá 100, né? Então fica 10 ao quadrado. E aí eu posso resumir isso em um expoente só. Mas para eu resumir esse número aqui em apenas um expoente, quando se trata de fração, eu tenho que colocar ela entre parênteses. Vai ficar 6 décimos
elevado ao quadrado. Por quê? Quando eu tenho a fração entre parênteses com o expoente de fora, esse expoente ele pertence tanto ao numerador quanto ao denominador. E aí eu tenho aqui a representação do 0,36 em forma de uma potência. Porque quando eu faço 6 ao quadrado dá 36, 10 ao quadrado dá 100, 36 dividido por 100 dá 0,36. Ok? Então aqui nós temos aí a resposta dessa letra B. Letra C. A letra C é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. 0,001. Eu vou colocar duas opções de resposta para essa daqui. Primeira coisa, qual é o número após a vírgula diferente de 0? 1. Só tem ele. O denominador vai ser aquele número formado pelo algarismo 1 seguido de 0. Então vai ter 1. A quantidade de zeros eu vou observar os números após a vírgula. Eu tenho 3 casas. 1, 2, 3. Então eu vou colocar 3 zeros. Fica 1 milésimo. 1 sobre 1000. Como que eu vou transformar isso daqui em potência? Vamos lá. Eu vou fatorar o 1000. Como o 1000 ele é o número 1 seguido de 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma fatoração diferente. Eu vou dividi-lo por 10. Todo número formado por 1 seguido de 0, eu posso dividi-lo por 10 e aí me ajuda nessa fatoração para não ficar um número tão extenso, tá? Então vamos lá. Divide por 10, 1000 dividido por 10 dá 100, que divide por 10, que dá 10, que divide por 10, que dá 1. Aí eu observo, o fator que repetiu é 10, e ele repetiu 1, 2, 3 vezes. 10 elevado ao cubo. Então o 1000 ele pode ser escrito com essa potência, 10 elevado ao cubo, porque o 10 3 vezes dá 1000. Eu vou ter que colocar esse expoente 3 o mesmo para o 1. E para o 1 é tranquilo, por quê? Porque 1 vezes 1 sempre será 1, então eu posso colocar qualquer expoente com o número 1 que o resultado sempre vai ser 1. Então fica 1 elevado ao cubo sobre 10 elevado ao cubo. Resumindo isso em um expoente só, fica 1 décimo entre parênteses elevado ao cubo. Porque aí eu tenho o expoente 3 pertencente ao 1, que é o numerador, e pertencente ao 10, que é o denominador também. Qual é a outra forma de eu representar esse número na forma de uma potência? A outra forma é eu colocando 10 elevado a menos 3. Por quê? Vocês lembram daquela propriedade de potência com expoente negativo que nós já trabalhamos. Quando o expoente é negativo, para eu transformá-lo em positivo, eu tenho que inverter a fração. Quando não é fração, eu coloco o número 1 no denominador e inverto. Onde o 1 vem para cima, o 10 vem para baixo, o expoente que era negativo passa a ser positivo. E aí fica igual está aqui. Então, a outra forma que eu tenho de escrever, eu posso escrever na forma de 1 décimo elevado a 3 ou 10 elevado a menos 3. Tem essas duas formas, beleza? Agora o exemplo 2 para finalizarmos a nossa videoaula. Escreva os números a seguir na forma de potência 10 elevado a n, com n pertencente aos números inteiros. Então, o que eu tenho que fazer? Em todos os casos, o meu resultado tem que ser uma potência em que a base é 10 e o expoente ele pode ser um número positivo ou um número negativo. Ele tem que ser um número pertencente ao conjunto dos números inteiros. E os números inteiros ele envolve os números positivos e os números negativos. Letra A, 10.000, né? Eu tenho aqui 10.000. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10.000 e vou fatorá-lo. Vou fazer a fatoração dele.
Como eu quero uma potência em que a base seja 10, eu vou dividi-lo por 10. Então vai ficar aqui, ó. 10.000 dividido por 10 dá 1.000, dividido por 10 dá 100, dividido por 10 dá 10, dividido por 10 dá 1. Fechou, né? Aí eu tenho aqui os fatores que repetem é o 10, eles repetem 1, 2, 3, 4 vezes, então o expoente é 4, fica 10 elevado à quarta potência, ok? Letra B, 0,00001. Como que vai ficar escrito isso? Vai ficar 1 sobre. Aqui embaixo eu vou ter que transformar em outra fração, né? Não precisa. Aqui vai ficar sobre o número 1, seguido da quantidade de casas após a vírgula, eu vou colocar no zero. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu tenho aqui 1 sobre 100.000. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso em uma potência em que o número tem que ser 10. Eu tenho aqui 1 sobre 100.000, eu tenho que transformar esse 100.000 do jeito que fica 10. Então, vou transformar aqui. Então, pessoal, aqui a gente vai estar resolvendo isso aqui utilizando o conceito de notação científica, né? Porque a notação científica ela envolve uma potência em que a base é 10. Eu observo que o número diferente de zero que eu tenho após a vírgula, que é o 1. Esse número, 1, eu vou multiplicá-lo por 10, beleza? O que está faltando agora? Só o expoente. O expoente aqui fala que tem que ser um número, né, colocou o n de número, pertencente ao conjunto dos números inteiros. Né? Então, esse número ele pode ser positivo ou negativo. E aí, o que acontece? Eu vou ter que mover a vírgula até chegar aqui. Por quê? Porque na notação científica, o número que está multiplicando com a potência de base 10, ele tem que estar entre 0 e 10. Ele não pode ser nem menor nem maior, né? Então ele tem que vir para cá, porque a vírgula chegando aqui fica o número 1, e aí se enquadra nesse parâmetro. Então ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para vir parar aqui. Então esse expoente fica menos 5. Por quê? Porque ele moveu para a direita. Como ele moveu para a direita, o expoente é negativo. Se movesse para a esquerda, seria positivo, tá bom? Então, eu tenho aqui 1 vezes 10 elevado a menos 5. Para finalizarmos, a letra C. A letra C eu tenho aqui 1 sobre 0,01. Vou repetir o numerador que é 1. O denominador, como ele é o número decimal, vou ter que transformá-lo em uma fração. O número diferente de 0 é 1. Embaixo vai ficar 1 também. E aí eu observo. Quantas casas após a vírgula eu tenho? São 2. Então, fica 100. Então, eu tenho aqui uma fração de fração. O numerador é 1 e o denominador é 1 centésimo. Como que eu resolvo isso? Eu devo repetir o numerador, que é 1. O denominador, eu inverto a fração, e aí o que é divisão, porque toda fração é uma divisão, passa a ser multiplicação. Fica 100 sobre 1. Multiplicação de frações é simples, multiplica os de cima, 1 vezes 100 dá 100, e multiplica os de baixo. Quando não aparece, é como se tivesse 1 aqui, 1 vezes 1 dá 1. 100 dividido por 1 dá 100, e uma potência que representa 100 a gente faz de cabeça, é 10 ao quadrado. Porque o 10 duas vezes, 10 vezes 10 dá 100. Aqui eu representei na forma de potência em que a base é 10, ok? Então aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, estou à disposição para esclarecimento. Fiquem com Deus, até a próxima.